E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde e estejam todos conseguindo fazer as nossas atividades, estejam aí praticando exercícios em casa, não estejam parados, né? E que estejam dedicados a fazer os estudos, né? Estar focados nas aulas, não só na nossa aqui, mas dos outros professores também, né? Conseguindo fazer aí todas as atividades, tirando as dúvidas, né? Porque breve estaremos aí de volta, certo? Mas vamos dar continuidade às nossas aulas de ambiente e saúde, certo? Semana passada a gente não teve aula, porque o feriado do dia do professor seria na quinta-feira, né? Dia 15. Porém o feriado foi jogado para sexta. E aí, quinta-feira, houve aula de esporte e lazer, mas na sexta não teve a de ambiente de saúde. E vocês até notaram aí, alguns me perguntaram, mas eu expliquei lá a situação. Então, nós vamos continuar o nosso assunto que a gente vem trabalhando esse mês, né? Esse mês que é bem longo aí, com 5 aulas, bem dizer, né? Mas o assunto que fala sobre doenças, certo? Tipos de doenças. E a gente falou na nossa última aula alguns tipos de doenças causadas por vírus. A gente viu até o coronavírus aí também novamente, que já é a segunda vez que a gente estava falando ali sobre ele, certo? Mas nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as doenças degenerativas. O nome em si já fala, doenças degenerativas. Elas são causadas pela degeneração, certo? De algum sistema do nosso organismo. E principalmente, certo? Esse sistema aqui que está na imagem aqui, ó, que é o sistema nervoso. Nessa imagem aqui a gente consegue ver os nossos neurônios, certo? Aí tem um, tem outro lá atrás. Nós temos milhões de neurônios e alguns morrem e nascem, certo? Ao longo da nossa vida. Eles são regenerados, alguns, outros morrem, outros nascem. Mas o importante é que a gente possa saber que esses tipos de doenças, certo, causadas pela degeneração do nosso organismo, do nosso sistema nervoso principalmente, eles causam vários tipos de doenças aí que nós convivemos e sabemos, né? Muitos de nós provavelmente sentirá algum problema mais tarde. E isso é já clássico acontecer. A gente já vê aí na internet, na televisão, na mídia, sobre esses tipos de doenças. E por que eu digo mais tarde? Porque é isso mesmo. Mais tarde, quando a idade chegar, né, a gente fica até imaginando, meu Deus, como será que eu serei daqui a uns 30 anos já, chegando na terceira idade, sendo idoso, né? E aí vem os problemas, vem as doenças, né? A vida começa a pesar e é nesse momento aí que surgem muitas doenças degenerativas, certo? O nosso corpo ele começa a se degenerar e há vários tipos de doenças, certo, causadas por ela, porém a maioria está no sistema nervoso, certo, nos nossos neurônios, que fazem com que nós tenhamos, né, alguns tipos de sintomas clássicos de algumas doenças já bem conhecidas da terceira idade. E possa ser que cause, certo? Possa ser que a pessoa tenha algum tipo dessa doença sem ser na terceira idade, sendo adulto, ali um adulto jovem ainda, mas é bem menor a possibilidade, a porcentagem aí de acontecer esses tipos de doenças. A gente vai ver aqui alguns exemplos, certo? De algumas dessas doenças aí causadas pela degeneração, ou seja, essas doenças degenerativas, e por que ela aflige tanto, ela atinge tanto quando chegamos à terceira idade, certo? A gente conhece ali o nosso avô, aquele senhor, aquela senhora que conhecemos aí, vizinho ou da rua ou famoso, e aí você já sabe que provavelmente ele deve ter algum problema, mesmo que seja mínimo, mas causado pela degeneração, dor ou outro tipo de problema, né? Então a gente vai adiantar aqui um pouquinho para a gente ver alguns dos exemplos aqui em cima, ó. As doenças degenerativas são classificadas como doenças degenerativas do sistema nervoso ou doenças degenerativas do sistema muscular, certo? Então, as doenças degenerativas elas são classificadas em
duas. A primeira, doenças degenerativas do sistema nervoso, ou seja, vai mexer com o nosso sistema nervoso, vai dar outros tipos de sintomas. E as doenças degenerativas do sistema muscular, simplesmente fácil de serem conhecidas, ou seja, são dores. Por quê? Porque elas estão ocasionando o sistema muscular, certo? Quem aí já sofreu alguma lesão muscular sabe o quanto dói, certo? Então, há essas duas classificações do sistema nervo, das doenças degenerativas, desculpa. Há essas duas classificações das doenças degenerativas, as do sistema nervoso e as musculares. As musculares, 97% nós iremos ter. Isso é imprevisível, não tem como tirar, certo? Poucos idosos ali na terceira idade não irão ter problemas de doenças degenerativas musculares. Isso acontece e é normal, porque até a perca da densidade muscular a gente perde com o passar dos anos, certo? Mas quais as principais doenças? A gente vai ver algumas aqui, certo? Se eu não me engano, a gente só não vai ver a última aí, distrofia muscular, porque é a que acontece quando o nosso músculo ele simplesmente diminui, ele fica atrofiado. Então, vamos ver aqui algumas dessas, como Alzheimer, né, que é a doença ou mal de Alzheimer, que afeta o cérebro e causa a morte do neurônio, ou seja, ela acontece no sistema nervoso. Parkinson, esclerose múltipla, osteoporose, certo? Aí tem duas vezes, porque deve ter sido algum erro, certo? Mas é osteoporose e distrofia muscular. Como eu já disse, a distrofia muscular é essa enfermidade, essa doença degenerativa que faz com que os nossos músculos eles sejam atrofiados. Mas vamos seguir um pouquinho e a gente vai ver um pouquinho de cada um aqui. Alzheimer, certo? O que é Alzheimer? O que é doença ou mal de Alzheimer? É simplesmente a perda de memória. Você vê que ela ocasiona a morte de alguns neurônios. E os neurônios, eles são responsáveis pelo nosso conhecimento, eles são responsáveis pelas nossas lembranças. Então, ó, é uma doença progressiva, ou seja, ela não vem de uma hora para outra, ela vem aos poucos, crescendo e aumentando, que destrói a memória e outras funções mentais importantes. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. Perda de memória e confusão são os principais sintomas. Não existe cura, mas os medicamentos e as estratégias de controle podem melhorar os sintomas temporariamente. Então, ó, primeira doença que a gente está vendo aqui como exemplo, Alzheimer, certo? A Alzheimer ela tem a característica importante da perda de memória. É muito importante isso a gente saber. Atinge o sistema nervoso, alguns neurônios ali são mortos, certo? Eles morrem. E ela vem progressivamente, fazendo com que a pessoa vá se esquecendo devagarzinho ali de algumas coisas. E ela vai tendo confusão. Por quê? Porque se ela não sabe, não se lembra, ela não sabe mais aonde ir, não sabe quem é. Ela pode confundir alguém da família com alguém mais novo. E se vocês não conheciam ainda esse tipo de doença, ela comete bastante os idosos, certo? Não, vamos dizer que, se eu não me engano, em uma pesquisa que eu estava olhando, dentre 100 idosos, um tem, certo? Mal de Alzheimer. Então, é uma doença bastante preocupante, mas que vem acometendo aí muitos, certo? Próxima, outra doença bastante conhecida aí, ó, que pode causar rigidez e tremores, que é o mal de Parkinson, certo? A doença de Parkinson. Por que essa doença ela é também bastante conhecida? Ela é um distúrbio do sistema nervoso central. Olha aí, outra doença degenerativa que acomete o sistema nervoso. Afeta o movimento e muitas vezes incluindo tremores. Não sei se vocês já viram algumas pessoas que são acometidas dessa doença. Elas ficam com a mão tremendo assim, ó, bastante quando ela já está no estágio mais avançado. Então, ela causa danos às células nervosas do cérebro e fazem com que os níveis de dopamina caiam. A dopamina é o hormônio que nos deixa alegre, certo? Então, os níveis desse hormônio dopamina caindo, ele vai fazer com que a gente não fique tão legal, a gente vai ficar triste, certo? Isolado, depressivo, certo? Causando os sintomas de Parkinson. Geralmente o mal de Parkinson começa com um tremor na mão. Olha, se lembra que a gente tinha falado? Outros sintomas são movimentos lentos, rigidez, certo? E perda de equilíbrio. Medicamentos podem ajudar os controles
e pode ajudar e controlar os sintomas de Parkinson. Então também não tem cura, mas tem controle aí com certos remédios, certo? Outro tipo aqui de doença bem conhecida, esclerose múltipla. Aí já é uma doença que acomete ali os músculos, os nervos e um sistema imunológico, né? Uma doença em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos. Então imagine, os nervos da gente eles são responsáveis por ajudar ali a musculatura nossa. E quando aquela cobertura protetora dos nervos elas são perdida, você vai sentir muita dor, você não vai conseguir se movimentar direito. Então, na esclerose múltipla, as lesões nos nervos causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo, ou seja, você não vai conseguir se mexer bem. A esclerose múltipla causa muitos sintomas diferentes, entre eles perda de visão, dor, fadiga e comprometimento da coordenação motora. Os sintomas, sua gravidade e duração variam conforme a pessoa. Alguns indivíduos podem não apresentar sintomas por toda a vida, enquanto outros têm sintomas crônicos graves que nunca desaparecem. Fisioterapia e medicamentos que suprimem o sistema imunológico podem ajudar a combater os sintomas e retardar a progressão da doença. Então é uma doença bastante triste, porque em algumas pessoas podem ter os sintomas e outras não. Mas os sintomas são o quê? Bastante dor, fadiga, não conseguem se mexer bem. Por quê? Porque aquela camada, aquela cobertura protetora é destruída, o sistema imunológico automaticamente destrói ali por algum erro dele, certo? Da doença, por alguma perda ali no sistema nervoso também, então causa esse distúrbio. Outra doença mais conhecida entre nós, né, degenerativas, e que todo mundo eu creio que já ouviu, é a famosa osteoporose, certo? A osteoporose ela causa muita dor nas costas, principalmente na massa, por causa da massa reduzida dos ossos, né? Então, ó, é uma condição na qual os ossos se tornam frágeis e quebradiços. Então, imagine você, quem já quebrou um braço, um pé, uma perna, um dedo, sabe o quanto é dolorido. Quem não quebrou, imagina como é a dor, né? Então, imagine você tendo os ossos frágeis e se quebrando rotineiramente, né? Tendo ali os ossos bastante frágeis. Então, isso é a condição que dá a principal característica à osteoporose, certo? Então, o corpo absorve e substitui o tecido ósseo constantemente. Na osteoporose, a nova criação óssea não acompanha a remoção da camada óssea anterior. Muitas pessoas não apresentam sintomas até que tem uma fratura óssea. Imagine você. O tratamento inclui medicamentos, dieta saudável, exercício de levantamento de peso para ajudar a prevenir a perda óssea ou fortalecer os ossos já fracos. Então, as pessoas que têm osteoporose também acomete bastante idosos aí principalmente, têm os seus ossos frágeis e elas podem não ter sintoma até simplesmente ter uma fratura óssea do nada, certo? Com algum pequeno movimento e aí notar, certo? Perceber ali por exame médico, por uma avaliação que tem osteoporose. Então, são doenças degenerativas do nosso corpo, ou seja, elas vão progressivamente destruindo o nosso sistema, certo, de organismo, dependendo da localidade dela, seja no osso, como osteoporose, seja nos neurônios, como o Alzheimer, seja no Parkinson, como ali o sistema central. Então, seja na esclerose múltipla, como nos nervos ali no músculo, né? Então, são doenças bastante preocupantes, mas que podemos evitar. E aí é por isso que a gente vem nessa aula de hoje fazer essa atividade, certo? A nossa atividade de hoje, certo, das doenças degenerativas, vai ser essa. Como podemos evitar as doenças degenerativas? Somente. Você vê que as nossas atividades de ambiente de saúde é simples, no instante a gente consegue fazer aí em 5 minutinhos se a gente separar, pesquisar na internet e passar para o caderno, tira a foto, manda para mim para que a gente possa corrigir. Sempre estou corrigindo aí, certo? Muito bom, gosto muito das atividades de vocês, sejam em esporte e lazer, certo? Ou seja aqui em ambiente de saúde. Eu vejo que vocês se dedicam muito, as atividades estão ficando show, muito boa, certo? E parabéns, certo? Compartilhem aí o vídeo para alguns dos amigos da turma que não estão assistindo, né? Tem bastante alguns aí que não estão assistindo. E vamos junto fazer essa atividade, certo? Como é a atividade? Vamos lá, repetir só para a gente não esquecer. Como podemos evitar as doenças degenerativas, certo? Como podemos evitar as doenças degenerativas? Escreve, passa para mim, manda para mim e tamo junto aí. Qualquer dúvida podem falar comigo no privado e a gente vai
tá ali junto, tá bom? Tchau, tchau.